Acho que já tá. Não, não tá. Mas já mandei para iniciar aqui o vídeo. Vai na página de baixo. Aqui está ao vivo. Foi. Hare Krishna, bom dia a todos. Bem-vindos à nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Hoje, na manhã de hoje, estaremos lendo os versos do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, os versos 14 e 15 do 24º capítulo, intitulado A Renúncia de Kardama Muni. Antes de iniciarmos a leitura, vamos pedir as bênçãos dos nossos mestres predecessores, né? Em seguida, faremos a leitura e algumas considerações. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastacha Desacharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Jaya Jagannatha Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo agora o verso 14 do capítulo 24 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Imadurhitara satyas tavavatsa sumadhyamaha sargam etam prabhaivai swai brimahayasyanti anekada. Então, a tradução palavra por palavra. Imá, estas, Durhitaraha, filhas, Satya, castas, Tava, tuas, Vatsa, ó meu querido filho, Sumadhyamaha, de cintura fina, Sargam, criação, Etam, esta, Prabhavai, com os descendentes, Swai, seus próprios, Brimhayasyanti, elas aumentarão, Anekada, de várias maneiras. Tradução dada por sua divina graça, Srila Prabhupada. O Senhor Brahma, então, louvou as 9 filhas de Kardama Muni, dizendo: todas as tuas filhas, que têm cintura fina, são de certo muito castas. Tenho certeza que elas aumentarão esta criação com seus próprios descendentes de várias maneiras. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. No início da criação, Brahma estava mais ou menos interessado no aumento da população e, ao ver que Kardama Muni já tinha gerado 9 belas filhas, ele ficou esperançoso de que, através das filhas, surgiriam muitas crianças que se encarregariam do princípio criativo do mundo material. Portanto, ele ficou feliz ao vê-las. A palavra Sumadhyama significa uma boa filha de uma bela mulher. No caso aqui ele está se referindo a Devahuti, né? Uma mulher que tem a cintura fina é considerada muito bonita. Todas as filhas de Kardama Muni tinham a mesma bela feição. Jai Srila Prabhupada. Passando adiante ao verso 15, né? Ele fala o seguinte, vamos ler em sânscrito. Atastvam rishi mukhebhyo yata shilam yata ruti Atmaja paridehi adya Vistrinihi yashobhuvi. Tradução palavra por palavra. Atá, portanto, tuam, tu. Rishi mukhebhyaha, ao principal entre os sábios. Yata shilam, de acordo com o temperamento. Yataruti, de acordo com o gosto. Atmaja, tuas filhas. Paridehi, por favor, dá. Adya, hoje. Vistrinihi, espalha. Yasaha, fama. Bhuvi, por todo o universo. Tradução. Portanto, por favor, dá hoje tuas filhas ao principal entre os sábios, levando em consideração os temperamentos e gostos das moças. E, desse modo, espalha tua fama por todo o universo. Significado: os 9 principais rishis ou sábios são Mariti, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Krato, Brigo, Vasista e Atarva. Todos esses rishis são muito importantes. E Brahma desejou que as 9 filhas já nascidas de Kardama Muni fossem dadas em casamento a eles. Neste verso são usadas 2 palavras muito significativamente, Yatashilam e Yataruti. As filhas deviam ser dadas em casamento aos respectivos rishis, não cegamente, mas conforme a combinação de caráter e gosto.
Esta é a arte de combinar homem e mulher. Homem e mulher não devem se unir simplesmente com base nas condições de vida sexual. Há muitas outras coisas a serem consideradas, especialmente o caráter e o gosto. Se o gosto e o caráter diferem entre o homem e a mulher, a combinação deles será infeliz. Mesmo 40 anos atrás, nos casamentos indianos, antes de mais nada, comparava-se o gosto e o caráter do rapaz e da moça, após o que eles recebiam permissão para casar-se. Isso era feito sob a orientação dos respectivos pais. Os pais costumavam determinar astrologicamente o caráter e os gostos do rapaz e da moça e, se havia correspondência, aprovava-se o casamento. Este rapaz e esta moça são compatíveis e podem casar-se. Outras considerações eram menos importantes. O mesmo sistema também foi aconselhado no início da criação por Brahma. Tuas filhas devem ser dadas em casamento aos rishis, de acordo com gosto e caráter. Segundo os cálculos astrológicos, uma pessoa é classificada levando em conta se ela pertence à qualidade divina ou à qualidade demoníaca. Dessa maneira, era escolhido o esposo. Uma mocinha de qualidade divina deve ser dada em casamento a um rapaz de qualidade divina. Uma mocinha de qualidade demoníaca deve ser dada em casamento a um rapaz de qualidade demoníaca. Eles, então, serão felizes. Mas se a moça é demoníaca e o rapaz é divino, então a combinação é incompatível. Eles não podem ser felizes num casamento assim. Atualmente, porque os rapazes e as moças não são casados de acordo com a qualidade e o caráter, a maioria dos casamentos é infeliz e por isso há o divórcio. Está predito no 12º canto do Bhagavatam que nesta era de Kali, a vida conjugal será aceita levando-se em consideração apenas o sexo. Se o rapaz e a moça se sentem atraídos sexualmente, eles se casam. E quando há deficiência no sexo, eles se separam. Isto não é casamento verdadeiro, mas sim uma combinação de homens e mulheres como cães e gatos. Portanto, os filhos produzidos na era moderna não são exatamente seres humanos. Olha isso. Os seres humanos têm que ser 2 vezes nascidos. Um filho nasce primeiramente de um bom pai e uma boa mãe, e depois ele nasce novamente do mestre espiritual e dos Vedas. Os primeiros, pai e mãe, provocam seu nascimento no mundo. Posteriormente, o mestre espiritual e os Vedas tornam-se seu segundo pai e segunda mãe. De acordo com o sistema védico de casamento para procriar filhos, todos os homens e mulheres eram iluminados em conhecimento espiritual e, no momento em que eles se uniam para procriar um filho, tudo era feito minuciosa e cientificamente. Srila Prabhupada Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Vridananda Goswami Itinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Itinamine. Omagyana Timiranda Syagana Jala Salakaya Yasou Militanjanatas Mais Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhes minhas respeitosas reverências. Então, fazendo um pequeno preâmbulo aqui, estamos no passatempo de Kardama Muni, né, com sua esposa Devahuti, como Kapila Deva nasce dessa relação. Né? A gente, em versos anteriores, a gente estudou, né, como Vishnu aparece para Kardama Muni após milhares de anos em que Kardama Muni fez austeridade e meditação, né, às margens do rio Sarasvati. E o Senhor Vishnu revela, né, para Kardama Muni que ele mesmo, o próprio Senhor Vishnu, viria como Kapila Deva
para como a encarnação de Vishnu para trazer conhecimento, né? A filosofia Sankhya Yoga, que vai ser estudada nos próximos versos aí do terceiro canto. E o rei Manu e a rainha Satarupa eram pais, né, de Devahuti. E houve uma inspiração divina para que Manu levasse Devahuti até o eremitério onde Kardama Muni meditava, né, e oferecesse sua filha em casamento. Então imaginem, né? Devahuti tinha uma vida real num palácio, né, era filha de um casal real, né? E ela aceita, abre mão, melhor dizendo, de todo o luxo que tinha no palácio, né? E serve Kardama Muni com humildade, com devoção, né? Numa vida de intensa austeridade. Mas aí depois, né? Ela, devido ao seu aspecto frágil, né? De magreza, né? E sabendo que isso também já foi abordado em versos anteriores, né, que a beleza de uma mulher, ao atrair o homem, né, faz com que sejam gerados filhos qualificados, né? Então ela pede a Kardama Muni, né, que lhe dê condição para que ela pudesse gerar filhos qualificados, né? Então Kardama Muni, que era um místico, né, tinha poderes, era um Siddhi, né? Ele tinha poderes místicos. Ele então cria um palácio voador, né? Onde são concebidos essas 9 filhas, né? E também em seguida o Senhor Kapila Deva, né? E essas 9 filhas, como foi descrito aqui no verso, né? Ela o Senhor Brahma, que é que criou Kardama Muni, né? Kardama Muni é o filho mental do Senhor Brahma, né? Então, o Senhor Brahma, como é dito aqui no verso, ele pede a Kardama Muni que ofereça as suas 9 filhas, e essas 9 filhas são extremamente qualificadas, tanto do ponto de vista físico, né, belas mulheres, como também do ponto de vista de consciência espiritual, porque foram geradas a partir de 2 grandes personalidades, né, poderosíssimas do ponto de vista espiritual. Então, o Senhor Brahma pede para que elas sejam oferecidas aos 9 ríshis, né? Porém, essa instrução ela tem uma ressalva, né? Não é assim aleatoriamente, né? É citado, né? Os termos, né? Yata Silam e Yata Ruchi, conforme combinação de caráter e gosto, né? Então, de cara, a gente já percebe que mesmo em Satya Yuga, né, onde as pessoas eram extremamente mais qualificadas do que na nossa era de Kali atual, o casamento, né, não era apenas uma união física, era uma combinação consciente espiritual, né, entre seres que precisavam ter uma compatibilidade de caráter e de propósito, né? Então, essa é o, digamos assim, o planejamento que se deve ser feito antes, né? Para que não haja problemas depois. Eu trabalho em gestão de projeto, né, na empresa, na Petrobras, onde eu trabalho, e esse é um princípio basilar, né? Que o planejamento das construções, né, de unidades, de processos, se deem com intensa profundidade na fase de planejamento, ou seja, tudo deve ser planejado minuciosamente, porque um erro lá na frente pode custar muito caro, né, na obra, né? Então aqui o princípio é o mesmo, né? Você deve trabalhar no planejamento do casamento e para que você evite problemas lá na frente, né? E Prabhupada explica aqui no significado do verso 15, né, que mesmo 40 anos antes, e aí nós estamos falando de 40 anos antes de 50 anos atrás, né, quando Prabhupada
traduziu o Srimad Bhagavatam, né? Então nós estamos falando de 100 anos atrás, né? Então ele fala aqui no significado, né? Que havia todo um planejamento, né? De onde se comparava o gosto e o caráter do rapaz e da moça, né? E só depois dessa avaliação, e normalmente essa avaliação era feita através da astrologia, né? Então, a natureza do rapaz e a natureza da moça, eles têm que ter, em termos de Varna, principalmente, né? É dito no 11º canto do Srimad Bhagavatam, né, que o Varna de um homem, né, não, o homem ao se casar não deve se casar com uma esposa de Varna superior, né? Então, por exemplo, não é recomendado que um kshatriya se case com uma moça brahmana, ou que um vaishya se case com uma brahmana, né? A exceção dada é para o Sr. Krishna, né? A gente sabe que o Sr. Krishna ele nasce de uma família de vaixas, né? Como era Nanda Maharaj, mas é a suprema personalidade de Deus. Aí não vale, né? A regra vale apenas para as almas corporificadas aqui nesse mundo material, né? Então não é recomendado. Então, quando se fala em gosto e quando se fala em caráter, nós estamos falando exatamente, basicamente, de Varna, né? Que em Varna se situa o rapaz, em que Varna se situa a moça, né? Então, Prabhupada também fala, né, que outras considerações eram menos importantes, ou seja, a beleza física que norteia hoje os casamentos, né, ou seja, primeiro se aplica aquela máxima, né, do Tom Jobim, né, que as feias me perdoem, mas beleza é fundamental. Então as pessoas hoje estão muito ligadas no aspecto corpóreo, né? Só que elas se esquecem que o que é bonito hoje pode não ser tão bonito daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então essa questão de beleza ela pode ser bastante ressaltada na juventude, mas todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos criar ruga, cabelo branco, né? Perda de rigidez muscular e por aí vai, né? Essa é a lei da natureza, né? Material, como o 13º verso do 2º canto da Bhagavad Gita fala, né? Então, essa consideração de beleza, que é muito levada em conta hoje, ela não era um parâmetro importante na avaliação do caso digamos assim, da probabilidade de sucesso de um casamento, né? Então, esse sistema, como o Prabhupada fala, né, já era esses critérios já eram até dados por Brahma naquela época, né, em Satya Yuga, né? Tuas filhas devem ser dadas em casamento aos rishis de acordo com gosto e caráter. Aqui, o Sr. Brahma declara isso, né, no verso 15, né? No verso 15. E Prabhupada também fala, né, sobre a questão de qualidade divina e qualidade demoníaca, né? Isso também pode ser visto nos mapas astrológicos, né? Isso tem a ver com a predisposição vista no mapa astrológico à vida espiritual dessa pessoa, né? Então, a predisposição à vida espiritual pode ser considerado como a existência de uma qualidade divina, né? E a não predisposição, de acordo com o mapa astrológico, repito, né, a uma vida espiritual, uma vida devotada, né, a serviço de Deus, pode ser considerado como uma qualidade demoníaca, né, ou ateísta, né? Então esses aspectos também são realçados aqui por Prabhupada no seu significado, né? E evidentemente que se existe diferença de propósito, né? Ou seja, se existe
uma pessoa do casal tem interesse em vida espiritual e a outra pessoa não tem, ou deixa de ter, né? Isso foi muito comum também entre os devotos, né? A gente fala, né? Pô, para Butaimaia, né? E isso normalmente é sinônimo de fracasso na relação, né? A gente vê às vezes, né, entre devotos, que uma pessoa, ou o devoto ou a devota se encontra fraca espiritualmente, começa a ter outros propósitos na vida que não se vir a Deus, né, ter Deus como centro da sua vida. Isso normalmente pode gerar problemas no casamento, né? Então, infelizmente, e corroborado até como o Prabhupada fala aqui no 12º canto do Bhagavatam, hoje em dia, né, na nossa sociedade moderna, a questão sexual ela assume a preponderância, né? Então, não existe praticamente planejamento nenhum, né? O que a gente chama de sinastria, né? A gente, normalmente, quando um devoto e uma devota pretendem se casar, os pais devotos normalmente fazem essa que a gente chama de sinastria, né? Análise mesmo astrológica do jovem devoto e da jovem devota para justamente avaliar se existe essa combinação, né, de gostos, né? Então, aqui, Prabhupada, ele é enfático, né, de que e é até pesado, né? Porque ele afirma aqui que os filhos produzidos na era moderna não são exatamente seres humanos, né? Então, quando o Prabhupada fala isso, ele está querendo dizer o seguinte, que apesar de você estar muito... Hoje, então, a gente vê isso de uma maneira muito clara, né? Nessa sociedade muito doida que a gente está inserida, né? Que às vezes você tem almas corporificadas em formas humanas, mas a consciência é animal. É isso que o Prabhupada fala, né? Quando ele fala que os filhos produzidos na era moderna não são exatamente seres humanos, ele diz, tudo bem, você está dentro de um corpo humano, mas a sua consciência é uma consciência não humana. Então, esse é o verdadeiro problema dessa era, né? É a geração de prole não desejada, né? Também tem isso, né? O nível de consciência do pai e da mãe no momento da concepção do filho, ela vai, digamos assim, influenciar em que tipo de alma está sendo aceita nessa união, né? Então, hoje a gente verifica, infelizmente, que muitos dos filhos gerados, né, são oriundos de relações promíscuas, né? Às vezes até de um envolvimento esporádico, assim, um envolvimento não entre marido e mulher, mas entre pessoas que se conheceram e tiveram um relacionamento fugaz, rápido, né? E isso é um problema, né? E o problema maior hoje, na minha opinião, na sociedade moderna, né, é que as pessoas que têm um nível um pouco melhor de consciência, né, eles estão, principalmente no Ocidente, né, me refiro principalmente ao Ocidente, estão cada vez mais relutantes em terem filhos, né, porque sabem das dificuldades, principalmente econômicas, né, de se criar um filho com um mínimo de qualidade de educação, né, de saúde. E o que a gente tem visto é a preponderância de prole advinda de relações de pessoas de baixa consciência. Isso é muito preocupante, né? Porque corrobora o que Prabhupada está falando aqui, né? De que eles não são exatamente seres humanos. E ele fala aqui, né, de uma maneira muito clara, que os seres humanos têm que ser 2 vezes nascidos. Primeiro, vindo de um bom pai e de uma boa mãe, né? Como Krishna fala, né? Quando Arjuna indaga na Bhagavad Gita, que acontece com o yogi mal sucedido. Arjuna faz essa pergunta a Krishna, né? E Krishna fala, né, que
esses yogis mal-sucedidos, ou seja, aqueles que não alcançaram a liberação na vida anterior, eles nascem de novo, né? E nascem em famílias ou aristocráticas ou famílias piedosas, né? Para continuar o seu ciclo de evolução espiritual. Então, quando o Prabhupada fala aqui, né, do nascimento de um bom pai, de uma boa mãe, ele se refere a pessoas que possuem essa condição, né, de nível de consciência, uma pessoa piedosa, né, que tenha um nível de consciência um pouco acima da nossa média planetária, que tá, o sarrafo está bem baixo, né? Vamos ser bem claros aqui, infelizmente, né? Então, pessoas que infelizmente ainda existem, né? Com nível de consciência um pouco mais elevado, com uma preocupação maior com o semelhante, com a sociedade, com os animais, com o planeta, com o meio ambiente, né? Essas pessoas, elas normalmente podem trazer filhos que tenham essa natureza divina, né? Que acabam se tornando devotados a Deus. E aí eu falo de uma maneira muito abrangente, né? Porque todos os caminhos levam a Deus. A gente tem o processo de Bhakti Yoga trazido por Srila Prabhupada, que é um processo extremamente único e adequado para essa era de Kali, trazida pelo próprio Senhor Krishna, que veio como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, para trazer o processo mais sublime dessa era, né? Mas, como o próprio Srila Prabhupada falou, existem outros caminhos, né, de se buscar o serviço a Deus, né? Então, seguindo aqui na tradução de Prabhupada, então, primeiro, o nascimento, né, de um bom pai e uma boa mãe, mas depois a aceitação de um mestre espiritual, né? E aí é o segundo nascimento, né, quando ele aceita um mestre espiritual e se conecta ao Parampará, né, a linha de sucessão discipular através da iniciação Diksha, né, do mestre espiritual. E aí ele fala, né, que o mestre espiritual e os Vedas tornam-se o segundo pai e a segunda mãe, né? Os Vedas são considerados a mãe, né? Por quê? Porque os Vedas, a literatura védica, ela pode indicar quem é o seu verdadeiro pai, né? Que é a origem de tudo, que é o Senhor Krishna, quem ele é, quais são as suas atividades no plano espiritual, como esse mundo material é criado, como se deve agir neste mundo material para que você restabeleça a sua relação eterna com Deus. Então, os Vedas é considerado, então, a segunda mãe, né? Então, Prabhupada também pontua aqui no final que o sistema védico de casamento para a procriação de filhos, todos os homens e mulheres eram iluminados em conhecimento espiritual, como no caso Kardama Muni e Devahuti. Então, quando eles se unem para procriar um filho, né, tudo é feito de maneira minuciosa e científica. Existe até, inclusive, a hora correta de se ter a relação sexual para que uma alma especial possa vir, né? Então, eu me lembro que Srila Bhaktisiddhanta, ele falava que se você pode fazer sexo milhares de vezes, desde que a sua consciência seja voltada para a vinda a esse mundo, para a geração de uma prole que venha a esse mundo para trazer iluminação espiritual. Então, esse é o propósito do casamento e da vida sexual dentro do casamento, né? A geração de procriação de filhos conscientes de Deus, conscientes de Krishna, né? Então, é muito importante isso. E Prabhupada fez questão de frisar isso, né? Ou seja, o princípio védico, o casamento é simples, né? O casamento não é meramente uma união física, né? É uma combinação consciente e espiritual. E como é dito no verso, né? Esse casal, o homem e a mulher, eles devem ser compatíveis em caráter e propósito ou gosto, né? Então, infelizmente, hoje, né, nos casamentos modernos, isto
não funciona, né? Por conta da questão que eu já falei, né? Da beleza externa, que é temporária, né? E isso hoje, infelizmente, é o principal parâmetro de escolha, né? É claro que existem outros parâmetros de escolha, como posição social também e riqueza material, né? A gente vê muito isto, né, acontecer hoje em dia, né? Tanto o homem quanto a mulher procuram a contraparte visando a ascensão social e financeira, né? Também é um parâmetro que também é extremamente raso sob a ótica do planejamento, né? E a probabilidade de sucesso de uma união madura, duradoura, né? Então esses critérios hoje são os que preponderam, né? Na, na, na escolha do, do, do marido ou da esposa, né? E não existe nenhum esforço, né? De verificação prévia de compatibilidade de valores, de hábitos, né? De objetivos de vida, temperamento, né? Nada disso é levado em conta, né? E muitas vezes as decisões são muito apressadas, porque as pessoas estão apaixonadas, né? Então, a paixão leva a decisões precipitadas, né? Só que a gente estuda, né, da literatura védica, o modo da paixão, ele, assim como ele cria, ele é destruído muito rapidamente, né? Então, essa paixão às vezes faz com que as decisões sejam tomadas muito rapidamente, né? Então, e isso normalmente não dá certo, né? Infelizmente, hoje, né, a mídia, né, ela propaga uma ideia muito fantasiosa de amor romântico, né? Em que tudo é fácil, tudo pode dar certo, né? Tudo vai ser perfeito e isso vai acabar gerando frustração quando os problemas reais aparecem, né? Então, tudo que parecia ser um mundo encantado, né, dentro de um castelo, quando vem doença, né, dificuldades financeiras, diferenças pessoais que só são verificadas quando o casal vive sob o mesmo teto, né? Então, infelizmente, sem uma preparação prévia conforme descrita nos versos, a maioria dos casais não estão preparados para enfrentar estas dificuldades, né? E a questão egoísta também, né? Porque no tempo védico mesmo, como o Prabhupada cita, né? Há 100 anos atrás, tudo era planejado com um propósito comum, né? Em que o casal ele cresce, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista espiritual, né? A ideia era como posso servir e crescer com essa pessoa, né? E não a mentalidade mesquinha, egoísta que existe hoje, né? O que essa pessoa pode me dar, né? O que o outro vai me dar? Essa é a mentalidade que está preponderando hoje, né? Ao passo que o correto é como eu posso ser uma pessoa melhor ao lado desta pessoa, como eu posso crescer junto com ela, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista até material, sim, também. E principalmente quando nós estamos falando de devotos, né? Do ponto de vista espiritual, né? Então, como que uma pessoa pode completar a outra do ponto de vista espiritual, quando então um mais um é maior do que dois, né? Os dois ganham. Existe uma relação de ganha-ganha, né? Entre essas duas pessoas, né? E infelizmente, se você não tem um propósito elevado, né? Os casamentos modernos acabam virando um contrato frágil, né? E aí quando os desafios chegam, como é que fica, né? Falta essa âncora interior, né, para manter esse compromisso firme, né? Então,
a gente precisa entender casamento como uma parceria de dharma, né? De propósito da vida, né? Que seja baseado, como foi dito no verso, né? Em valores, em gostos, né? Caráter. É isso. É só assim que a coisa vai funcionar, né? E a gente tem que purificar a nossa relação pela austeridade do serviço devocional, né? O serviço devocional, ele é praticado, né? Ele vai purificar o coração tanto do homem quanto da mulher e vai fazer com que esse amor, né, ele vá crescendo com o tempo, né, na forma de cumplicidade, de admiração, na forma de reconhecimento, né? Poxa, essa devota, ela, pô, como ela serve ao mestre espiritual, como ela serve a seus irmãos espirituais, como ela serve às deidades, né? Como ela oferece o alimento no altar com tanto amor à deidade, né? Esse reconhecimento, né? Ele faz com que o amor amadureça, né? Então, ou seja, a relação ela cresce em termos de maturidade, né? E na forma de solidez com o tempo, né? Então, Prabhupada fala, né? Eu separei aqui alguns textos de Prabhupada, né? Falei rapidamente antes de abrir para perguntas, né? Ele fala aqui numa conversa em Nova York em 1976, né? Ele fala o que já foi dito aqui, né? Como ele mesmo já falou no significado, né? No Ocidente, o casamento é baseado em sexo. E por isso sempre termina em divórcio. Eles se casam, depois se cansam um do outro e se separam. Isto é o que acontece quando o casamento não tem base espiritual. Ou seja, tudo que é baseado no que é temporário acaba se desfazendo com o tempo, né? Existe uma carta a Himavati em 1970, em que Prabhupada pontua que o casamento deve ser por dever e não por prazer. Ele fala aqui o seguinte, ó: casamento não é para gratificação dos sentidos, é uma responsabilidade espiritual. O homem e a mulher devem se ajudar mutuamente a progredir espiritualmente. Ou seja, é exatamente o que a gente estava aqui falando, né? A gente serve a Deus conforme a nossa natureza, né? Evidentemente que existem aquelas coisas que são comuns a todos os devotos, mas cada um serve a Deus conforme a sua natureza. E isso, quando você tem um homem e a mulher, mesmo com digamos assim, compatibilidade, né? Ou seja, o desejo de servir a Krishna, o desejo de servir ao mestre espiritual e aos devotos, essas qualidades implícitas, né? O seu dharma, né? A maneira como você serve, né? A Deus, isso pode fazer com que haja uma sinergia, né? Ou seja, às vezes o esposo tem uma habilidade para uma determinada atividade, a esposa tem para outra, e no final das contas, ambos se beneficiam dessas habilidades intrínsecas de cada um, né? Então, como o Prabhupada fala nesta carta, o homem e a mulher devem se ajudar mutuamente a progredir espiritualmente. E existe também uma conferência que o Prabhupada deu em 1969, né, que ele, de novo, ressalta a questão, né, do caráter e do gosto, né, como foi dito no verso que a gente estudou, né? Então, o Prabhupada fala o seguinte: a atração deve ser não apenas física, ele até admite aqui, né, que seja física, mas também mental e espiritual. Se eles não são compatíveis em caráter e natureza, o casamento será miserável. Então, existem aqui outras citações, eu vou ler aqui mais duas aqui, né? Tem uma carta a Brahmananda, em 68, no início do movimento, né? Em que ele fala que o casamento não é para renunciantes prematuros. Olha o que Prabhupada fala aqui, né? Muitos tentam evitar casamento
dizendo que querem ser renunciantes, mas se não estão prontos, cairão. É melhor casar e viver de forma regulada do que cair. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a falsa renúncia, né? Porque Prabhupada entende, né? Entende que o ashram de Brahmacharya ele é temporário, né? Que a grande maioria dos homens, né? E das mulheres, evidentemente, eles estão numa certa idade da vida, eles vão adotar a vida de gozo dos sentidos regulado, né? Através dentro do ashram de Grihastha, né? Então, Prabhupada fala aqui que aquele que é um renunciante prematuro, que tenta, ainda com desejos materiais, né, ser um renunciado, pode cair, né? E ele aqui afirma que vai cair, né? Então, Prabhupada fala que é melhor casar e viver de forma regulada do que cair. Interessante, né? Ou seja, Prabhupada entendia a forte influência da atração sexual, né, em jovens, né? E no início do movimento, a maioria dos discípulos, né, eram muito jovens. Então, Prabhupada, entendendo isso, né, essa influência da atração sexual, ele permitiu, ele incentivou que os casais fossem formados, né, para que mantivesse-se o propósito elevado da vida, né? E numa palestra também da Bhagavad Gita, em 73, ele fala o seguinte, sobre o casamento ser um jagya, né, um sacrifício sagrado a Deus, né? Casamento é jagya, é uma cerimônia sagrada feita perante o fogo e diante de Krishna. Ele deve ser levado a sério. Então, reforçando de novo, né, a questão de que 1 mais 1 pode ser maior do que 2, né? Quando o propósito comum de servir a Deus, né, do compromisso, da prática da consciência de Krishna, né, entre o devoto e a devota, podem fazer com que um complete o outro, um ajude o outro, né, porque existem momentos, nem isso é da astrologia, nós estamos ainda na fase de anartha nivriti, né, de tentativa de se livrar dos nossos anartas, das nossas impurezas. Estamos tentando alcançar esse estágio de anartha nivriti, né? Então, nem todo dia nós vamos estar no nosso melhor eu, do ponto de vista tanto de saúde quanto do ponto de vista espiritual. Quando eu falo saúde, estou falando de saúde física, mental, né? Então, um ajuda o outro, né? E assim, o casal permanece em serviço devocional, né? Que é a coisa mais importante, né? E aí eu cito aqui o verso muito importante da Bhagavad Gita, o 4.24, né? Que a gente estava até estudando outro dia aqui no nosso grupo de estudo, que Krishna fala o seguinte, né? Quem se absorve por completo em consciência de Krishna, com certeza alcançará o reino espiritual, devido à sua contribuição plena às atividades espirituais, na qual a execução é absoluta e nelas tudo o que oferece é da mesma natureza espiritual. Então entendam isso, né? Quando você coloca Deus no centro da sua vida, né? E tudo é feito como uma oferenda a Deus, tudo é espiritualizado e nada é diferente de Deus. O Brahman, tudo é espiritualizado, embora a gente entenda, né, do estudo da Bhagavad Gita, a questão de sermos qualitativamente iguais a Krishna, a Deus, né? Mas infinitesimalmente inferiores do ponto de vista quantitativo. A gente entende que tudo, nós somos potência de Deus, né? E que tudo que envolve, tudo nesse mundo que é feito como um sacrifício a Deus, tudo isso é espiritualizado, né? E se torna, como foi dito na tradução do verso, tudo isso se torna espiritual. Então, essas são as minhas considerações sobre os versos que nós lemos aqui, o verso 14 e o verso 15. Eu vou aqui agora pedir para a Vashna trazer o celular, ver se tem algum comentário ou pergunta, por gentileza, que aqui eu não consigo enxergar.
todos esses aqui. Deixa eu ver. Acho que está atualizando. Aqui. Hare Krishna. Mahaprabhu Kripa, Marco Ferrari, bom dia. Hare Krishna, o Alice e Ricardo estão assistindo. Alice dá bom dia a todos. Sundarang também, bom dia a todos. Hare Krishna, reverências. Muito obrigado, Sundarang. Então, aqui um comentário da Alice, né? Sim, irmão, falsa felicidade muda nas pessoas procurando felicidade errada, muda no temporário, e ilusão sempre acaba em miséria. Na realidade, né? É como eu estava explicando, né? As relações hoje em dia são muito fugazes, né? Porque são baseadas no modo da paixão, as decisões são baseadas no modo da paixão, né? Então é muito comum que, inclusive, imagina, tem situações tão loucas, né? Que às vezes a pessoa abandona a contraparte com filhos, né? Filhos ainda em idade pequena, para viver paixões assim fugazes, né? E se arrependem depois. Imagina, destroem psicologicamente os filhos, tomam decisões absolutamente apaixonadas, e isso, tudo que é feito com base no modo da paixão, ele acaba rapidamente, né? Ele é criado o fogo e o fogo se apaga rapidamente. Por isso que nós devemos nos situar no modo da bondade, né? Onde a inteligência, a nossa inteligência, ela reconhece o que é certo e o que é errado, né? Então a sua mente já está pacificada, né? E já está inclusive apegada àquilo que é certo. E aí as suas decisões são sempre decisões baseadas em avaliações maduras. Não é isso? Então é isso mesmo. A Alice segue aqui, né? A gente resgata a verdadeira consciência de Cristo, resgata verdadeira. Aqui está em espanhol, né? Ressonamento. Você sabe, Vashna, o que significa relacionamento eterno com Krishna, né? Sai do ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, né? E volta à sua verdadeira forma como alma espiritual, servo eterno de Krishna, não somos o corpo. Exatamente isso. Anabela, Hare Krishna, obrigado. Mais um comentário da Alice. Almas condicionadas buscam falsa felicidade, mas é enredamento material. Exatamente. Sim, irmão, eu também vou ficar velhinha logo. Chega a minha velhice, eu sou jovem, mas a minha velhice vai chegar. Exatamente, é o que diz o verso, o famoso verso 2.13, né? Assim como a alma, ela, eu vou ler aqui para você, passa da juventude para a fase madura e para a velhice, né? E troca de corpo, né? E a nossa condição, ela é muito temporária, né? E o corpo material está em constante mudança. Cada dia que passa, existem várias transformações químicas dentro do seu corpo que faz com que o seu corpo de ontem não seja o seu corpo de hoje, né? Então, é isso. Uma pessoa sóbria, como diz o verso 13, né? Ela não deve se confundir com essa mudança, né? Como a gente troca de corpo, ou mesmo quando dentro do nosso próprio corpo existem transformações, né? Aí a Alice também continua falando aqui das três misérias, né? Que é nascimento, velhice, doença e morte. Na verdade são quatro, tá? Ainda tem a doença também. Então, a gente deve aceitar essas misérias, né? Porque são intrínsecas são da natureza da alma corporificada, né?
Enquanto a Alice continua falando aqui, né, sobre a importância da consciência de Krishna. E aqui Sundarang faz um comentário. Jai Prabhu, vimos aqui na aula tantos ensinamentos importantes para os casais. Agradeço a aula. Perguntaria por que há um índice tão alto de separação entre devotos. Bom, o que acontece, né? Um deles eu citei, tá, Sundarang? A fraqueza espiritual, né, de uma das contrapartes pode gerar problema no casamento, né? Ou seja, um tá em maia, o outro não tá, e acaba que a coisa não dá certo. Uma outra questão é não seguir a fórmula, né? Que foi colocada até aqui por Prabhupada, né? A questão da sinastria, né? E mesmo, eu vou lhe falar uma coisa, assim, mesmo eu conheço casais de devotos que tinham compatibilidade plena do ponto de vista astrológico, fizeram a checagem, né? Mapas astrológicos, e de repente não deu certo. Eu acho que é um problema de maturidade do devoto ou da devota, né? De entender como o Prabhupada falou aqui, né? Eu acabei de ler uma carta de Prabhupada, que o casamento tem que ser levado a sério. O casamento é Jagya, né? Uma cerimônia sagrada feita perante Vishnu, né? No fogo. Então, imagina, você senta perante Vishnu, perante o sacerdote, né? E num casamento, numa cerimônia de fogo, né? E você faz promessas ao Senhor Vishnu, né? Então, esse é uma cerimônia sagrada, tem que ser levada a sério, é um compromisso assumido. É um compromisso assumido em que você tem que levar a sério. Agora, assim, eu percebo e remeto à falta de maturidade espiritual, a principal causa de que existe esse alto, que você chama de alto índice de separação entre devotos, né? Eu não tenho uma estatística, né, para falar sobre o índice, o quão parecido é o índice de separação entre devotos comparado com não devotos, né? Eu acredito que seja algo semelhante, mas eu atribuo, respondendo aqui a sua pergunta, a imaturidade espiritual. É aquilo, né? Nós todos aqui estamos ainda no processo de fé, né, Shraddha, né, tentando nos livrar dos nossos anartas, né? Então, é muito importante a qualidade da japa, né? A execução dos processos de Bhakti com seriedade, sadhu sanga, estudo das escrituras, seguir estritamente os 4 princípios, tudo isso é um coquetel de recomendações, né? de remédios espirituais, principalmente o cantar do Mahamantra Hare Krishna deve ser feito com muita seriedade, com muita introspecção, né? Então tudo isso influencia. Às vezes você canta mal a tua japa distraído, você não tem o hábito de ler as escrituras, você adquire vícios muito perigosos, como a crítica muito constante, né? E quanto mais em cima das pessoas, porque na realidade todos nós estamos no nosso processo de purificação, né? Quem pode dizer quem pode afirmar, eu acho que pouquíssimos devotos, né, nesse planeta podem dizer que estão livres de todos os anartas, né, de todas as contaminações materiais, né, de todos os desejos materiais que ainda nos prendem nesse mundo. Então, assim, infelizmente, na minha opinião, isso se deve tudo a essa falta de maturidade ou de consciência, né, advindo de uma execução de Bhakti Yoga, né,
das atividades inerentes de serviço devocional para uma prática, digamos assim, aquém da qualidade definida, né? Requerida, perdão. Bom, então, respondida essa pergunta da Sundarang, eu acho que não existe mais nenhum comentário ou pergunta, né? Então, eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui nessa aula. Muito obrigado pela presença de todos. Srila Prabhupada, Ki Jai. Lembrando que amanhã, para aqueles que moram no Rio de Janeiro, né, teremos o nosso grandioso Ratha Yatra, o desfile do Senhor Jagannatha, nas praias de Leblon e Ipanema, a partir das 9 horas, todos estão convidados para a concentração. Quem mora perto também pode vir para cá, né? E hoje também teremos no templo da ISKCON, aqui no Itanhangá, na Barra da Tijuca, na estrada da Barra da Tijuca 2010, teremos o Kirtan 6 horas. A partir de que horário, Vashana? A partir das 2, de 2 às 8 da noite. Então, todos estão convidados para participar também dessa grande celebração do Mahamantra Hare Krishna. É isso. Bom final de semana a todos. Reverências.